noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão na casa pela primeira vez, que seja a primeira de muitas outras, sejam todos bem-vindos. Vamos cumprimentando também, nesse instante, aqueles que nos acompanham de seus lares, através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação e posteriormente no YouTube. Então, nesse clima de amor, de fraternidade, nós saudamos também os nossos irmãozinhos desencarnados, porque nunca estamos sozinhos. Mas o importante na noite de hoje, que o nosso companheiro Valdinei de Rio Claro, ele vai trazer um tema muito interessante, que é escolhas. E nós todos podemos dizer que fizemos uma boa escolha hoje, estar aqui, falando de Jesus, lembrando do seu Evangelho, enfim, nos alimentando espiritualmente. E assim, convidamos o nosso companheiro Gustavo para entoarmos o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus que a sã doutrina e nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça com graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo podre é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
E assim, então, nesse clima de alegria, de fraternidade, nós vamos apresentar o nosso querido Valdinei, que eu não me arrisco a falar o sobrenome, depois ele mesmo diz. Ele vem de Rio Claro, é trabalhador da Casa Espírita, Casa dos Espíritos, Allan Kardec. Então, que Jesus o abençoe nessa palestra e vamos todos, então, já que fizemos uma boa escolha em estarmos aqui, ver o que o nosso querido companheiro traz para nós na noite de hoje. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vamos torcer para eu conseguir falar bem devagar, porque eu estou... Agora estou bem. Estão ouvindo bem? Precisa aumentar o volume? Então tá bom. Muito bom voltar aqui. Já temos uma historinha, né? Um tempo, né? Muitas vezes, não eu falando, trazendo gente boa para falar. De vez em quando eu falo. Já. Espírito devedor consciente. Colhemos escolhas. Colhemos escolhas. Quando acordamos, decidimos: vou levantar? Tá frio, tá quente? E assim é a vida toda. A partir do momento que deixamos de ser crianças, deixamos de ser levados pelos outros, passamos a escolher. É bom ser adulto, mas a partir do momento que eu escolho, eu não posso mais pôr culpa nos outros. A criança, psiquicamente falando, ela é levada e ela põe a culpa nos outros. O adulto, ele se leva e aí ele assume as responsabilidades. Quando eu escolho, o responsável sou eu. Daí o medo de ser adulto. É mais tranquilo ser levado ou cuidado pela mamãe ou pelo papai, né? Não é assim? Época de eleição agora. Como nós vamos votar? Nós vamos votar no papai ou na mamãe que vai nos prometer uma mesada. É assim que nós votamos. Na eleição do ano 33, tínhamos dois candidatos, Jesus ou Barrabás. Lembrem quem vocês votaram, né? Eu estava lá, eu gritei: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, em 2033, vai fazer 2000 anos que a gente vota errado. Simbolicamente falando, Barrabás representava a facilidade. Se eu quero, eu não preciso produzir e trabalhar. Eu vou lá e pego. Se tem uma regra e eu não gosto, eu não faço. Era isso que representava Barrabás. Jesus representava a responsabilidade, o trabalho contínuo, o reconciliar, o ide, o pregai, o buscai, o bater. Isso dá um trabalho sem tamanho. Daí a gente escolheu Barrabás. Quando você escolhe vir na casa espírita, você começou a escolher Jesus. Aliás, Chico Xavier dizia que vimos a casa espírita porque estamos com saudades de Jesus. Quando dá aquela saudade de Jesus, a gente vai numa casa religiosa. Nós optamos pelo espiritismo. Outros por outra denominação. E está tudo bem. Porque Jesus disse: brilha a vossa luz. Ele não disse: seja espírita. E se o espiritismo ajudar você a brilhar a sua luz, que bom. Mas se você não se sentir bem aqui, vá ser um bom evangélico. Não seja um mau espírita, não. Vai fazer mal para você. No livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, pela editora FEB, logo nas primeiras páginas do livro, nós já percebemos ali um homem chamado Saulo de Tarso, extremamente determinado.
Ele tinha um objetivo. Ele queria ser doutor e virou doutor da lei e queria ser chefe no Sinédrio. E ele lutou, estudou, trabalhou para isso e ele ia fazer o que fosse necessário. E ele fez. A determinação dele era tão grande que ele escolheu apenas ter relações com a esposa que ele escolhesse depois de casado. E teria filhos com ela. Nós estamos falando da época do Cristo, em que os romanos podiam tudo e as mulheres não podiam nada e eram praticamente escravas. É determinado ou não é? Só que aí ele tinha um problema com os seguidores do Nazareno. E ele queria eliminar esse problema. Aí ele conhece a noiva, a futura esposa Abigail, e começa a enamorar. Vocês sabem o que é enamorar, né? Os mais antigos sabem, agora é ficar, né? Antes você namorava, pedia para o pai, ia lá, conhecia a moça, escolhia por afinidade, e aí você noivava e casava com a moça. Como você escolheu por afinidade e namorou, a probabilidade de dar certo era muito grande. Hoje você vai e fica. E aí depois que você ficou, talvez a pessoa te adicione no Instagram. Às vezes não, porque é mais os amigos, né? E aí não dá certo. Não dá certo. O tempo vai passando. Abigail pede a ele que encontrasse Gesiel, seu irmão. Ele prometeu a ela que encontraria. E ele encontrou, de um jeito que ele não esperava. Gesiel tinha mudado o nome para Estevão e era um seguidor do Nazareno. E aí Saulo manda matar Gesiel por apedrejamento. E no dia da sua morte, Saulo descobre que Gesiel era o Estevão que ele tinha mandado matar, porque Abigail estava assistindo. E aí ele conheceu o cunhado morrendo, que ele mesmo tinha mandado matar. Ou seja, Gesiel tinha tudo para não gostar do cunhado, né? Saulo, esse é Gesiel. Abigail, esse é o Estevão. Saulo, esse é o Gesiel. Abigail, esse é o Estevão. Abigail, eu mudei meu nome para Estevão e sou o seguidor do Nazareno, que me ensinou as leis da vida, que fez eu ver uma perspectiva de futuro melhor, que acalmou meu coração diante das dificuldades. Vocês dois estão com a razão. Abigail olha para o irmão que está morrendo e diz: Gesiel, esse é Saulo, meu noivo. Gesiel olha para Saulo e diz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: Abigail, honre seu noivo. Saulo é um homem bom. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, fará o mesmo por ele. Assim como um fazendeiro, quando coloca uma semente no chão, já vê o fruto, Gesiel viu em Saulo os frutos. Quando conhecer Jesus, fará o mesmo por ele. Ele morre, o noivado acaba. Abigail conhece Ananias, se torna seguidor do Nazareno, desencarna
E a raiva que Saulo tinha dos seguidores do Nazareno, daqueles moradores da casa do caminho, aumenta. E ele coloca na vida dele que a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com tudo isso. Coloca a culpa da morte dela em Ananias e pede autorização para matá-lo. E vai atrás de Ananias, que estava em Damasco. E nós já sabemos o que aconteceu na porta de Damasco. Então, Saulo encontra Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Então Saulo percebeu que estava apenas equivocado. Saulo era um equivocado sincero. Ele não era um homem ruim. Ele era sincero. E defendeu a lei mosaica, porque foi o que ensinaram a ele desde criança. A partir do momento que ele, um homem inteligente e sincero, descobriu que tinha se equivocado, tudo bem. Falhou, está falhado, não se falha mais nisso. Então toma uma atitude corajosa. Senhor, o que queres que eu faça? Vá para Damasco e espere. Passam-se 30 anos. Passam-se 30 anos. Saulo, agora Paulo, é condenado à morte. O dia está começando a clarear. Ele é tirado da cadeia e levado por uns 3 ou 4 soldados. Um caminho escuro, sem plateia. A coisa era simples. A gente mata, joga o corpo do lado e volta que o dia está começando. E assim foi. E aí eu vou ler, para a gente não mudar uma palavra do que o Emmanuel escreveu. Ao chegar ao local indicado, o sequaz de Tigelino desembaiou a espada. Mas nesse instante, tremeu-lhe a mão. E fixando-se a vítima, falou em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para esse feito. E intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Porque ele sabia que ali na frente dele tinha um homem que só tinha feito bem. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo. O homem ia matar ele. E ele disse isso para o homem: tenha compaixão de vós mesmo. Porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir das obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Olha que lição de moral, que coragem. O algoz continua a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando-lhe a tremura com que empunhava a espada, falou: não tremais, cumpri a vosso dever até o fim. E um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a cabeça velha que levaram aos sofrimentos do mundo. Ou seja, um golpe, a cabeça de Paulo. Paulo cai no chão, quase decepado, solta o sangue, eles vão embora e deixa Paulo lá. Paulo começa a perceber que a dor está diminuindo e se sente carregado e pensa: talvez eu não tenha morrido, talvez os amigos estivessem à espreita e me salvaram. Já tinha acontecido isso quando foi apedrejado, quando tomou varada, quando tomou chicotada, várias vezes. Então sente que é carregado.
De repente se sente sozinho. Não chega ninguém. Percebe que está cego novamente. E lembra, 30 anos atrás, na pousada de Judas, não Iscariotes, o dono da pousada, que ele foi quando Jesus disse: vá a Damasco e espere. Na pousada de Judas, ouve passos e diz: quem vem? E uma voz diz: irmão Saulo. E ele pergunta: quem és tu? E a voz diz: Ananias. E ele pensa: mas eu vim matar esse homem. E esse homem veio aqui. E o que queres? O Senhor que te encontrou na estrada, no deserto, pediu para que eu viesse te ver. Então ele sabia que Ananias só poderia ter sido mandado por Jesus. E Ananias diz assim: Jesus pediu para que eu lhe restituísse a visão. Então Ananias impõe as mãos, como num passe magnético, e diz: se é a vontade de Deus e de Jesus, que vejas. E ele volta a ver. Naquele momento, deitado, ele lembra dessa história de 30 anos atrás. Ouve passos e pergunta: quem vem? E escuta: irmão Paulo. E aí ele grita: Ananias, é você? Sou eu. Então eu morri? Não, a morte não existe. Ora estamos vivos no corpo físico, ora estamos vivos no corpo espiritual. Você não morreu. E pela segunda vez, Jesus pediu para que eu viesse lhe restituir a visão. Da primeira vez, a visão do corpo físico, para que passasse pelas provas da vida. Dessa vez, a visão espiritual, para que pudesse conhecer o reino de Deus que ele anunciara. O resto da história vocês leiam o livro. Está pensando que eu vou contar 460 páginas aqui, né? E rouco ainda, né? Leiam o livro. Nesse livro se destaca muitas coisas, muitas. Mas tem uma poesia que Abigail e Gesiel faz quando o pai vai morrer. E uma oração. E a mesma oração quando Estevão está morrendo e Abigail faz. Deve ser muito importante colocar a mesma oração 2 vezes no mesmo livro, né? Como eu não decorei, eu vou ler muito rápido. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que nos secará, que nos secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Linda oração. No livro Há 2000 anos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o mesmo Espírito Emmanuel, pela editora FEB, nós temos como personagem um senador romano chamado Públio Lentulus, arrogante, prepotente, orgulhoso, exemplo da raça superior, casado com 2 filhos. A filha é muito doente, o médico orienta a mudar de cidade, então ele muda com a família para uma cidade perto de umas redondezas, onde andavam um novo Messias, Jesus de Nazaré. Ao se instalar na cidade, a sua esposa Lívia fica sabendo de Jesus
E diz ao marido: Públio, temos aqui um profeta que faz verdadeiros milagres, restitui a visão, levanta paralítico, cura leprosos. Se levarmos a nossa filha a ele, ele vai curá-la. E ele diz assim: nós temos os nossos médicos, nós temos os nossos deuses, nós não vamos procurar nenhum profeta dessa raça inferior. Não se fala mais nisso. O tempo foi passando e a filha Flávia não melhorava. Então, o senador fez o que todo homem inteligente faz quando a mulher pede, mesmo não concordando. Ele foi. Não é? Você não concorda, mas você vai. Porque se você não for, complica, né? Então, 2000 anos depois, continuamos na mesma. Ele foi. Eu não sei se ele encontrou Jesus ou se Jesus se deixou encontrar. Eu sei que na hora que ele viu aquele homem simples, de veste única, um homem acostumado a conversar com o César, com imperadores, com reis, rainhas, outros senadores, se ajoelha e começa a chorar. O magnetismo daquele homem era impressionante. O senador arrogante, prepotente, não conseguia falar, só chorava. Então Jesus diz a ele: senador, eu sei que você não veio me procurar por vontade própria. Você veio a pedido da esposa fiel para interceder em favor da filhinha. Te dou duas opções. A primeira: deixa esses títulos efêmeros, esses bens passageiros. Segue-me agora. Ou siga-me daqui a alguns milênios. O senador adormece. Quando acorda, já é quase noite. Vai para casa. Não sabe se sonhou, se não sonhou, se era verdade ou não era verdade. Quando ele chega na casa dele, um falatório, a esposa, Lívia, grita para ele assim: Públio, quando você foi procurar Jesus, uma luz entrou por essa casa. Jesus curou nossa filha. Ela que estava debilitada, está perfeita. E vem a menina correndo, curada. E o senador diz assim: quem curou nossa filha foram os nossos médicos e os nossos deuses. Está proibido falar o nome desse homem aqui. Ele escolheu os milênios. Desencarna, reencarna 50 anos depois, como um escravo negro chamado Nestório, na mesma Roma, escravo de senadores, para começar o processo de reabilitação. E vai reencarnando, e vai reencarnando. E na última reencarnação, como padre Manuel da Nóbrega, funda uma cidade em homenagem a uma pessoa. No livro Há 2000 anos, o senador indo a trabalho, a esposa já havia morrido, o cavalo dispara. Um homem sai do nada e pula em cima do cavalo, arriscando a própria vida, e para a carruagem. O senador desce, agradece, quer pagar, quer dar uma gratificação. E o homem diz: não precisa me dar nada. Conversa um pouquinho e vai embora. O senador, impressionado com aquela fala, pergunta: quem é aquele homem, aquele andarilho? E um dos guardas diz assim: esse é Paulo de Tarso, antigo Saulo, doutor da lei, convertido. Um encontro. Quando o público desencarna, Paulo pede a Jesus para acompanhá-lo pela trajetória.
Então Paulo, durante toda essa trajetória, acompanhado de Abigail e Estevão, ajudaram Emmanuel, que como Padre Manuel da Nóbrega, funda a maior cidade da América Latina e uma das maiores do mundo, chamada São Paulo, em homenagem àquele homem. Emmanuel, naquela época, Públio, na última reencarnação, Padre Manuel da Nóbrega, seguiu Jesus depois de alguns milênios, porque a prece é nossa, não é dele. No livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas aí um outro espírito, André Luiz, pela FEB, tem um capítulo chamado Vampiros. André Luiz e a enfermeira Narcisa trabalhavam, chega um homem afoito e ela pergunta: Justino, aconteceu alguma coisa? Ele diz assim: Narcisa, nós temos uma mulher na porta, no portão, pedindo para entrar. Ué, e por que não deixou entrar, Justino? Porque ela tem pontos pretos. Pontos pretos fez bem. Vamos até lá. Chega ela, Justino, André Luiz, e olha, o caso é grave, não posso deixar entrar. André Luiz diz assim: mas Narcisa, olha a situação dessa mulher, socorre. E ela diz assim: André Luiz, você está vendo os pontos pretos? Ele diz: pontos pretos? Não. O caso é grave. Eles voltam e chamam o irmão Paulo, o responsável pela guarda. Comunicam a ele, voltam eles de novo lá na portaria, no portão. Irmão Paulo olha e diz assim: fez bem, não posso deixar entrar. Então é Narcisa que diz assim: mas irmão Paulo, olha a situação dessa mulher, deixe ela entrar, vamos socorrer. Essa é uma casa cristã. E ele diz assim: Narcisa, além dos pontos pretos, você enxerga as manchas negras? E agora a Narcisa que não tem visão espiritual para enxergar. Você viu como tudo é uma consequência do trabalho e da evolução? E ela diz: não. E ele diz: então conte apenas os pontos pretos. Ela conta e diz: 58. E ele diz: 58 crianças que essa mulher matou depois de nascida por asfixia ou pancadas. Trata-se de um dos maiores vampiros que eu já encontrei. Mas, irmão Paulo, por que ela não pode entrar? Porque ela ainda não recebeu a bênção do arrependimento. Mas, irmão Paulo, e ele diz assim: vamos verificar? Vão até ele e diz assim: irmã, o que desejas? Procuro o paraíso que me prometeram na terra. Paraíso, irmã? Mas aquelas crianças inocentes que a senhora tirou a possibilidade da reencarnação, e ela diz assim: estava apenas trabalhando, prestando favores àquelas famílias que não tinham condição. Fui um anjo na terra e me prometeram o paraíso, e eu quero o paraíso prometido. Então ele diz assim: aqui não temos o paraíso que a senhora espera, que lhe prometeram. Aqui temos uma casa de refazimento, reparação, uma casa de arrependimento, uma casa onde trabalhamos para desfazer e refazer. Se a senhora quiser entrar. E ela diz: não,
Eu quero o paraíso. Não temos o paraíso. Então a senhora não pode entrar. E aí ela foi embora, xingando e amaldiçoando todo mundo. Ela não entrou no nosso lar porque ela matou 58 crianças. Porque se nós não pudéssemos entrar numa colônia espiritual dirigida pelo Cristo, porque cometemos falhas, nós não entraríamos em lugar nenhum desse mundo. Ela não entrou no nosso lar porque ela não tinha se arrependido do que ela fez. Porque o processo é arrependimento, pedido de desculpas e reparação. Então o irmão Paulo diz assim: a minha função me proíbe deixá-la entrar. Deixá-la entrar é uma falta de caridade, porque a energia dela baixaria a psicosfera da colônia. Mas Deus não abandona ninguém. Ela vai pelos caminhos da vida, vai passar pela dor, vai se arrepender, vai voltar arrependida, e nesse momento ela vai ser recolhida, como todos nós fomos. 3 personagens. Um encontrou Jesus e aceitou na hora. O outro encontrou Jesus, mas optou pelos bens temporários. A terceira conheceu um Jesus da sociedade, um Jesus que troca favores, um Jesus que faz escambo. Mas lá na consciência ela sabia, porque nós sabemos, que eu não posso servir a Deus e a Mamão. Eu não posso servir a Jesus e prejudicar o próximo. Madre Teresa, caminhando por uma rua, escutou algum gemido, viu de onde vinha, foi até o lugar. Debaixo de uns papéis, uma criança, quase morta, doente, machucada, coberta de formigas. Socorre, alimento, cuida. Quando a criança melhora, a criança diz assim: Madre, quando a senhora me encontrou, eu estava fazendo uma oração a Deus, porque eu queria morrer, eu queria que Deus me levasse. E ela diz: Deus ouviu suas preces, e eu te socorri, e você está bem agora. E a criança disse: não, ele não ouviu as minhas preces, eu queria morrer, eu não queria ser socorrido. Ela disse assim: mas como assim? Por que não? Madre, eu já fui socorrido diversas vezes. Depois que eu estou bom, eu volto para o mundo e termino sempre na mesma situação. E eu não aguento mais essa vida. Eu só queria morrer, porque a senhora vai me abandonar como todo mundo me abandonou, e eu vou terminar na mesma sarjeta, como eu sempre terminei. Naquele momento, a madre entendeu a missão. Não era dar uma assistência pontual, uma cesta, era um cuidado para sempre. Então ela resolve mudar para um determinado lugar e cuidar daqueles enfermos para sempre, pelo menos pelo sempre dela. O repórter chamou Madre e pediu uma entrevista. Ela disse assim: você passa o dia comigo e no final do dia eu te dou a entrevista. E ele passou. No final do dia, na hora da entrevista, ele fez as perguntas e ela disse assim: mais alguma coisa? Ele disse assim: eu queria fazer apenas uma observação. Qual? De tudo que a senhora fez o dia inteiro, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Quando a senhora deu banho naquela pessoa, com aquelas feridas abertas, me desculpa falar, mas eu pensei, eu não daria banho nessa pessoa,
nem por $1 milhão. E ela respondeu: nem eu. A gente só dá banho naquela pessoa por amor. São valores. São valores. Chico Xavier entra na igreja, o padre olha e já pensa, aí, já vem encrenca. O Chico frequentava a igreja desde sempre, tinha a fama de ser louco, porque falava com morto, e o padre sabia que ele não era louco e não falava com morto, porque ele chegava e falava assim: padre, seu avô mandou um recado. O senhor fez uma oração ontem, ele mandou responder. A tua mãe está aqui. Lembra quando o senhor era criança? Ela está contando tudo para mim. Então ele estava numa situação complicada, porque ele, padre, não podia falar, mas ele sabia. Então quando o Chico chegava muito alegre, ele falava: eita. E aí ele falou assim: Chico, algum recado? Ele falou assim: não, padre. Eu vim pedir a sua bênção porque eu vou sair da igreja. Como assim, Chico? O que aconteceu dessa vez? Ele disse assim: eu conheci umas pessoas e eles explicaram que eu sou padre. Como assim, Chico? O que você é? Padre, eu sou médium. Médium? É. Eu não sou louco, eu sou médium. Eu tenho uma faculdade chamada mediunidade. Assim como o senhor me vê no corpo físico, eu vejo o senhor no corpo físico e vejo as pessoas que não estão no corpo físico. Eu sou médium. E eu encontrei o Espiritismo. O Espiritismo está dando todas as respostas que eu preciso. Então eu vim aqui falar para o senhor que eu vou deixar a igreja e eu vou ser espírita. O senhor me abençoa? E o padre, que amava o Chico, mesmo que a igreja negue, viu a igreja? E o Chico, que amava o padre e a igreja, se abraçaram, o padre abençoou e o Chico foi. Dessa vez, espírita. Quem já foi em Uberaba, na casa do Chico, do lado da caminha do criado mudo, tem lá Nossa Senhora, Jesus, estátua. Jesus nunca deixou, Chico nunca deixou de amar a igreja. Dessa vez, espírita. A sua vida é o que você faz dela. Todos os dias nós encontramos uma folha em branco e você preenche da melhor maneira. Até tem uns desenhos nessa folha. A gente desenhou ontem, mês passado, o ano passado, a vida passada. Mas todos os dias uma folha em branco. E aí você preenche do jeito que você achar melhor. E o que você preencher hoje, você encontra amanhã. A sua reencarnação começa agora. Se eu parar no boteco, tomar cachaça, e indo para Rio Claro, atropelar uma família, eu já arrumei uma questão a ser resolvida para as próximas reencarnações. A escolha de cada um. Colhemos escolhas. E encontramos Jesus todos os dias. Mas nós nos afastamos dele, anestesiando o corpo com coisas temporárias. A consciência fala. A consciência não grita. Por quê? Porque tudo que é bom age em silêncio. Mas nós colocamos um monte de coisa que grita mais que a consciência. Prazeres temporários, desequilíbrios de todas as maneiras. E aí a consciência está falando, mas a gente não ouve. Até um dia que nós temos uma desilusão. Desilusão é encontro com a realidade. Às vezes há tempo, às vezes com muito pouco tempo. No livro 2000 anos, eu destaco duas coisas.
Uma, que o senador descreve as características físicas de Jesus e encaminha ao César. Então, as características físicas de Jesus pelo Espiritismo está no livro há 2000 anos, no capítulo Encontro com o Mestre. E lá no final do livro, uma poesia que Emmanuel, quando perde a esposa nos circos romanos, depois de mais de décadas em voto de silêncio com ela, descobre que a amava e que estava equivocado. Eu amo essa poesia, que se chama Alma Gêmea, que vocês que já leram o livro sabem de cor. Sabem ou não sabem? Mas como sou eu que estou falando aqui, sou eu que tenho que falar, né? Não é assim? Acompanhe em pensamento um espírito afim da mesma família espiritual, porque nós temos a família espiritual e a família consanguínea. Quiser entender isso, leia o caso Tobias no mesmo livro Nosso Lar. É até engraçado. Tobias casa com a esposa espiritual que está encarnada com ela. A esposa desencarna e aí ele, com filhos pequenos, casa pela segunda vez. A esposa desencarna, ele desencarna e depois a segunda esposa desencarna. E quando chega no mundo espiritual, está Tobias com 2 mulheres. E aí, como é que faz? Como é que você se dá com o ex aí, com a esposa do ex? Imagina. E aí, com quem que ele fica, gente? E aí ele explica. Uma é uma esposa da família espiritual. E a outra é uma esposa que ele escolheu na Terra. Consanguínea. Escolhas. Muito bem explicado isso aí. Aliás, vamos falar uma coisa interessante. É até 8h30? É até 8h30? 8h30. Pessoal, normalmente eu grito, falo alto, mas eu tenho... Hoje está complicado, essa semana está complicada. Jesus na cruz, não me deixe esquecer da poesia que eu esqueço, tá? Esqueço de falar, tá? Jesus na cruz, olha e diz: mãe, eis aí seu filho, certo? Olha para o discípulo e diz assim: filho, eis aí tua mãe. Não foi assim? Qual que era o discípulo? João. João, certo? Gente, sim é assim e não é assim. João, certo? Aí, Jesus está dizendo assim: mãe, eu vou desencarnar fisicamente, não conseguirei mais cuidar da senhora. João vai fazer isso por mim. João, eu vou desencarnar e fisicamente eu não vou conseguir cuidar da minha mãe. Cuida dela para mim. Vão os dois embora e João cuida até Maria morrer. Depois ele vai fazer a peregrinação. Bonito, né? Jesus tinha 12 seguidores, certo? Dos 12, 11 tiveram mortes trágicas. Começou com Judas, que se enforcou. E aí vai. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Gente, se o Pedro foi crucificado de ponta cabeça, imagina como é que eu vou morrer. O senhor está rindo? Nós estamos juntos, viu? Não vamos morrer de ponta cabeça, mas é que eu gosto de provocar para a gente pensar, porque às vezes a gente reclama de uma dor de cabeça. Dos 12, um morreu de morte natural, João. Se Jesus pedisse para você cuidar da mãe dele, Maria, você cuidaria? Cuidaria ou não? Cuidaria? Claro, né? Fazer um H com o homem. Eu fazer uma média com o homem, eu cuido. Ô Jesus, cuido. Cuida ou não cuida? Por que você cuidaria?
Porque você ama Jesus. Não é simples? E como eu amo Jesus, eu maltrato, eu xingo, eu humilho, eu ofendo, eu prejudico a mãe da pessoa que eu amo? Sim. Agora é a hora que você vai assim. Não é assim? Não tem lógica? Um dia, a gente cresce, casa e põe filho no mundo. E o filho provavelmente será uma das pessoas que você mais vai amar nessa terra. Não é assim? Porque numa separação litigiosa, a gente quer ferrar com a mãe ou com o pai do filho que a gente pôs no mundo. Ela me trai e eu arrebento com ela. Aí meu filho chega chorando porque a mãe está sofrendo e quem fez sofrer fui eu. A mãe de Jesus que eu amo eu cuidaria, mas a mãe do filho que eu digo amar, eu maltrato. Jesus está mais atual do que tudo, a gente não entendeu. Entendeu? Então, Públio faz essa homenagem a Lívia e escreve: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão, quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste meu coração. Vinham na bênção das glórias, da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito e juro de eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia na saudade dos teus véus. E se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Ele escreveu isso mais ou menos em 36. Com tanta música ruim por aí, né? Cantor Fagner musicou essa letra. Escreve no Google, alma gêmea, cantor Fagner. Ele só trocou uma palavra. Vinha na bênção das flores, e ele coloca vinha na bênção dos céus, né? Alguma coisa assim, ele trocou só uma palavra. Ouçam, a escolha de cada um, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. De que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha alma? Nós escolhemos todos os dias, todos os dias. Ah, eu errei, tudo bem. Ah, eu roubei. Ah, eu abortei. Ah, eu corrompi. O bom da vida é sempre recomeçar. Todos os dias é um recomeço. Porque enquanto tivermos sentimento de culpa, estamos acorrentados. Quando assumimos a responsabilidade, cortamos a corrente da culpa e começamos a trilhar um novo caminho. Um novo caminho. E aí, vimos a casa espírita quando estamos sem fé. E vimos a casa espírita quando precisamos fortalecer a fé. E começamos a entender que está tudo certo. E que nem sempre é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. Mas é exatamente como tem que ser. Porque o mundo, o planeta, o universo, ele é um cosmos. Ele não é um caos. Se não existisse Deus, seria um caos. Ele é um cosmos. Está tudo correto. E nesse barco planeta Terra, tem um marinheiro, tem um capitão, que se chama Jesus. Simbolicamente falando, o barco balançava e Jesus dormia. E Pedro e os outros começaram a ficar desesperados. Esse barco vai afundar, esse homem está dormindo, gente. Às vezes na vida o barco está balançando e a gente pensa, agora afunda. E aí Pedro fez o quê? Acordou Jesus.
Quando fazemos a nossa oração, é porque nós estamos num momento de desespero. Senhor, o barco está balançando, vai afundar. Então nós oramos. Então, simbolicamente, Pedro faz uma oração. Senhor, Jesus levanta e fala assim: Pedro, e a tempestade se acalma. Você acredita que nunca mais balançou o barco? Balançou. No barco da nossa vida não balança sempre? Só que não afunda, se você tiver com o barco junto com Jesus. E de vez em quando dá aquele desespero. Hoje a gente entende isso. Na hora, Pedro fala assim: eu vou ficar perto do homem, né? Talvez, se estivesse mais perto do homem, talvez estaria dormindo calmamente. O pipoco está estourando, o mundo está do jeito que está. Mas isso não me abala, porque eu tenho Jesus. Eu vi na internet uma foto interessante, era um triângulo, e aqui estava escrito: marido, mulher, e no ponta, Deus. No triângulo do lado, Deus, e marido, mulher aqui em cima, não aqui embaixo. Aí eu fiquei olhando aquilo, tentando descobrir, porque eu adoro o simbolismo, né? Tentando descobrir aquilo, o que significava. Daí eu não consegui, aí você passa o dedo, né? E a resposta é: independente do relacionamento, se é homem ou mulher, se é pai e filho, amigo e amiga, é assim: quanto mais longe de Deus, mais longe um do outro. Quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro. Simples e lógico. Bonito demais, né? E aí, o Espírito escreveu: agradeço o Senhor quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, concessão, estima, posse, prazer, se me fossem concedidos em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que detenho agora o necessário em melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se apenas cumprir o meu dever. Agradeço o Senhor quando me dizes não com o seu amor. E sempre que eu peça o que eu não deva, não me atenda, Senhor. Façamos as nossas escolhas conscientes. Estudemos. Conheceis a verdade. E ela, a verdade, nos libertará. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Até uma próxima.